Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa quarta aula do curso de Lógica de Programação com Python da Treina Recife, tá? Eu sou o professor Rogério Aguiar e continuo com vocês aqui. Nesta aula 4, veremos comentários, comandos de entrada e saída e principalmente iniciaremos a resolução de problemas. Vamos lá então. Primeira coisa que vamos verificar seria como é que a gente comenta um programa. Mas, Rogério, para que precisa comentar programa? Bom, a depender da complexidade do seu programa, às vezes é necessário você documentar o seu programa em algumas linhas, informar que naquele conjunto de linhas ali você teve uma ideia assim, assado, você usou a estratégia tal, a estratégia qual. É importante e é um bom hábito você sempre documentar os seus programas. No Python nós temos comentários de bloco, como vocês estão vendo aqui. Esse aqui ó, que seria basicamente o título do programa, né? E o autor, o que está entre 3 aspas, né? 3 aspas. Na hora que você coloca 3 aspas no seu editor, no seu ambiente, e até ele encontrar novamente as 3 aspas, ele entende que isso aqui tudo é um comentário de bloco, ou seja, ignorando completamente os comandos ao longo da execução do programa, tá bom? Temos também comentários de linha, como está sendo colocado aqui ao lado de cada linha, eu posso comentar. Talvez seja um exagero comentar linha a linha, mas se for necessário, por exemplo aqui, como é uma atribuição diferente, o Python flexibiliza isso aqui, ó, A, B, soma, igual a 10, 20, 0, ou seja, no Python, como é que se resolve? Vimos lá atrás, na hora que visualizamos atribuição de valores a variáveis. Então, estou atribuindo 10 à variável A, 20 à variável B e 0 à variável soma. Aqui eu apenas comentei para o programa, para o interpretador, isso aqui não faz nenhuma referência, ele simplesmente ignora qualquer coisa após o sustenido. Ou seja, aspas duplas, triplas, até encontrar um conjunto de aspas dupla, tripla novamente, entre esses dois conjuntos forma-se comentário de bloco. A partir do sustenido ou do hashtag, a partir daí o resto da linha aqui, ó, fica totalmente comentado. Tranquilo? E aí vamos para comentários. Vimos comentários e agora, não tão menos importante, acho que é uma das partes mais importantes aí para que a gente tenha um entendimento, afinal de contas, o que a gente processa vem do mundo externo, a gente vai verificar agora comandos de entrada e saída. No Python a gente tem para comandos de entrada, de recepção de valores do teclado ou de um leitor óptico, por exemplo, a função input. E para a impressão de valores no mundo externo, no monitor, numa impressora ou no arquivo, o comando print, tá bom? Notem que eles são bem simples. Vamos ver então. Comando input, na realidade, comando de entrada, habilita, na realidade, na hora que o interpretador encontra um comando input, ele habilita o prompt de comando, ou seja, ele habilita o promptzinho lá para que o operador possa digitar letras e números no teclado. Os conteúdos recebidos devem ser guardados em variáveis internas do programa para que possam ser utilizados. Um exemplo da sintaxe do comando, da função input, tanto faz função ou comando, tá? Teríamos o que? A variável que vai recepcionar o valor que virá do mundo externo é igual a input, uma mensagenzinha, essa mensagem irá aparecer lá na telinha, orientando o operador para o que ele deve digitar naquele prompt de comando que está solicitando informação de entrada. Vamos aqui a 3 exemplos, tá? Na hora que eu quero recepcionar um texto, quero recepcionar um nome, um endereço, uma placa de um carro. Por que a placa de um carro é um texto? Porque ele contém letras e números, então são conteúdos alfanuméricos, tá bom? Se o destino for uma variável do tipo texto, não precisa converter para texto, porque tudo que vem do mundo externo é reconhecido pelo Python como texto. Então, note aqui, ó, a variável nome recebe o input, digite seu nome. Então, na hora que eu digitar um nome no teclado, um nome ou qualquer conjunto de caracteres, esse conjunto de caracteres, após o Enter, irá atribuir aquele conteúdo digitado a essa variável nome. Porém, se o destino do que for digitado for uma variável do tipo inteiro, é necessário converter para int. Lembra lá?
Idade é igual a int, ó, input, digite a sua idade. Ou seja, o que ele vai fazer? Ele vai escrever na tela, digite a sua idade. O conteúdo que for digitado, ele vai converter para um valor inteiro e atribuir ao final a variável idade. Similarmente a isso, se o destino da variável for um tipo real, é necessário converter para o tipo real, que no caso do Python é o float. Vejamos aqui, o salário, que é um tipo real, que tem casas decimais. Ele recebe aqui do input, digite seu salário, aparecerá lá na tela essa informação. Após ser digitado um valor, esse valor digitado será convertido para float e atribuído à variável salário. Tranquilo? É uma preocupação que eu tenho que ter na hora que eu vou alimentar variáveis internas com conteúdos do mundo externo. Se o conteúdo for inteiro, coloca-se inteiro. Se o conteúdo for real, coloca-se float. Rogério, e se eu, por acaso, na entrada, eu estou aqui pedindo para digitar a sua idade, eu digitar, por exemplo, o nome, e der um Enter, o Python vai levantar uma exceção, dizendo que aquele conteúdo ele é inválido. Por exemplo, vamos ver aqui um exemplo. Vamos chamar o nosso interpretador, e vamos ver aqui, por exemplo, eu vou digitar esse mesmo comando aqui, ó, idade vai ser igual a int de quem? Informe sua idade. E dou um Enter. Nesse momento, ele está dizendo aqui, informe sua idade. Na realidade, eu esqueci de colocar o comando input, me desculpe, viu? Idade é igual a int input, informe sua idade. Pronto, nesse momento aqui eu vou dar um Enter, vai pedir para informar a idade, eu vou informar a idade aqui 35, por exemplo, vou dar um Enter, automaticamente se eu mandar exibir o valor da variável idade, ele vai dizer que vale 35. Se eu pegar esse mesmo comando aqui, ó, vou só ajustar aqui, botar os 2 pontos aqui no final, para ficar mais bonitinho, e nesse momento, eu der um Enter, digitar aqui qualquer sequência de caracteres e der um Enter, ele vai dar um erro aí, dizendo que válido literal para uma variável inteira. Então, está dizendo que esse conteúdo aqui ele é inválido. Rogério, como é que eu corrijo isso? Mais na frente, a gente disse lá na última aula que iríamos verificar tratamento de exceções. Salvo engano, é na nossa 11ª aula, tá bom? Tratamento de exceções, aguarde que no final você ficará com possibilidade de tratar esse erro também. Vamos fechar aqui o nosso interpretador e continuar. Vimos aí o comando input como comando de entrada, né? Vamos ver agora como comando de saída o comando print. O comando print, na realidade, ele lista uma sequência de valores, né? Podem ser mensagens ou valores atribuídos, e você vai combinando de acordo com a sua comodidade aí, de acordo com o que pede a saída do seu algoritmo. Vamos ver um exemplo. Nome igual a Rogério, nota 1 igual a 7,5, nota 2 igual a 8,5, por exemplo. Eu quero colocar isso numa frase toda. Então, eu vou colocar aqui, ó, print, abriu aspas, o aluno, vírgula, nome. Ele vai pegar esse nome daqui e colocar aqui. Foi digitado. Teve notas, vírgula, nota 1, nota 2. Note, comando print, a cada vírgula dessa aqui, ele deixa um espaço em branco entre os campos que estão separados por vírgula, tá? Por default, ele deixa espaço em branco. Então, note que ele vai dizer aqui, o aluno Rogério teve notas 7,5 e 8,5. O que eu posso fazer também é usar caracteres aqui de concatenação, ou seja, eu vou tentar transformar essa nota em texto para concatenar com uma variável texto. Vamos ver um segundo exemplo aqui. O aluno de nome, continua aqui, N1, ou seja, nota 1 mais, ó, ao invés de estar uma vírgula, eu coloquei um mais aqui. Se eu tivesse colocado mais sem esse str, ia dar um erro, que ele estava tentando operar com mais. Lembra que o mais ele é um operador de adição e um operador de concatenação, e que ele só opera quando os dois valores são inteiros ou reais, numéricos, ou quando ambos são texto. Nesse caso aqui, se esse aqui é texto, eu quero concatenar com esse. Esse valor aqui eu estou transformando para
um conteúdo texto. Aí ele permite fazer a concatenação. Muda um pouco aqui, ó, o aluno, Rogério, N1, 2 pontos, eu posso formatar o meu comando print de acordo com a minha necessidade. E aí agora vamos matar a sua ansiedade e vamos tentar fazer nosso primeiro, ou demonstrar a resolução do nosso primeiro exercício. Imagine vocês que sejamos desafiados a fazer um programa para calcular e exibir o salário líquido de um determinado funcionário. Ih, Rogério, já vem negócio de calcular salário líquido, eu sei lá o que é salário líquido. Vamos continuar lendo o enunciado. O importante, como eu disse a vocês, o enunciado tem informações necessárias para você montar o seu programa. Se não tiver, é porque a historinha do que o cliente contou está mal contada. Você tem que voltar a ele ou pesquisar no Google, se for uma função que ele determinou lá para você, para tentar efetivamente ter domínio do que vai ser feito. Aí ele continua aqui, ó, sabe-se que será informado por intermédio de teclado o salário base, ó. Alguém vai informar o valor do salário base, total das vantagens e o total dos descontos. Certo? Então eu tenho aqui como entrada, né? Nota, eu estou lendo o enunciado e estou aqui observando o que é que ele está colocando. E ao final ele diz aqui, o salário líquido, ó, que eu não sei como é que calcula. Opa, está aqui, ó, é obtido somando-se as vantagens ao salário base e abatendo-se os descontos. Tá? Então agora ficou claro. O que é que eu vou fazer? Vou pegar o salário base, que chegou lá, abater, somar as vantagens a ele e ao final abater os descontos. Vamos ver aqui como é que ficaria uma interpretação desse exercício. Primeira coisa, relembrando os nossos 6 passos. Ter domínio sobre o assunto. Eu sei calcular o salário líquido. O enunciado já me disse que ferramentas eu precisarei reservar. Pelo que eu estou vendo aí, a gente precisará do salário líquido, do salário base, do valor das vantagens e o valor dos descontos, tá? Reservei as ferramentas. Elaborar um fluxo de execução. Vou receber o salário base e as vantagens e os descontos, e a partir daí vou fazer uma operação aritmética para retornar. Traduzo isso numa linguagem de programação e no final testo. Vamos lá então. Uma técnica que a gente vai ensinar a vocês e vai insistir ao longo de cada resolução do exercício é essa. Você conseguir identificar em cada programa quais são os elementos de entrada, quais são os elementos de saída, e como é que você opera os elementos de entrada para chegar ao elemento de saída. Por exemplo, como entrada, note que o enunciado ele diz, sabe-se que será informado por intermédio do teclado que o salário base, as vantagens e os descontos. Aqui, ó, salário base, vantagem e desconto. E disse, o salário líquido é obtido, que é o que ele quer exibir no final, ó. Calcular e exibir o salário líquido. Então, ele quer exibir como saída o salário líquido. Vai ser obtido somando-se as vantagens ao salário base e abatendo-se os descontos. O que é que eu fiz aqui? Montei minha formulazinha matemática aqui para resolver esse problema. Salário líquido vai ser igual a base mais as vantagens menos desconto. O que é isso aqui? É algo complexo? Não, eu apenas li o enunciado, entendi, compreendi e coloquei aí. Feito isso, identificadas as entradas, as saídas e os processamentos, vamos agora escrever o nosso programa. Neste caso, ele já veio pronto aqui. Cálculo do salário líquido, ó, variáveis que serão recebidas. Salário base é um campo, salário é um campo flutuante, é um campo decimal. Informe o salário base, vantagens também é um campo decimal, informe o total das vantagens. Note que eu pedi aqui 3 inputs, né, 3 entradas, todas 3 para receber valores reais, para ser atribuídas variáveis, salário base, vantagem e desconto. No processamento vou fazer o quê? Exatamente essa formulazinha que está aqui. Salário líquido é igual a salário base mais vantagens menos desconto. E a saída eu vou concatenar, vou juntar os dois valores aqui, ó. O salário líquido calculado foi, eu vou informar o valor do salário líquido, o conteúdo do salário líquido está lá armazenado na memória RAM. Ao final, o resultado esperado na minha tela seria esse daí. Informe o salário base, 2.000, por exemplo. Informe o total de vantagem, 500.
informa o total de desconto 800, o salário ali calculado foi 1.700. Como é que eu sei que está certo? Pego a minha máquina de calcular, opero, faço as continhas, se o valor no final der 1.700, meu programa está correto. Tranquilo? Então veja, essa é a prática que a gente vai, é o método que a gente desenvolveu ao longo desses 25 anos, onde os alunos, geralmente, eles têm uma dificuldade de interpretar os enunciados, mas os enunciados, neles temos todas as informações. O importante é que você leia atentamente, devagar, com consciência, leia o enunciado todo e vai identificando o que são entradas, o que são saídas e o que são processamentos. Se ficar alguma dúvida na leitura ou no entendimento do enunciado, volte ao seu cliente, volte a quem lhe demandou, esclareça, bote uma folhinha de papel, faça um rabisco lá, faça um croquisinho de como é que você vai resolver, valide com ele se é daquele formato, e aí você volta para cá e implementa. Afinal de contas, nós desenvolvedores, o nosso papel é simplesmente programar uma máquina para fazer aquilo que o meu cliente pede, tá bom? O segundo exercício que a gente vai submeter a vocês é esse daqui. Note, a energia da área comum e a água consumida pelos moradores do edifício Prata Nobre é rateado entre os apartamentos. O que é o rateio? Imagine que você vai lá numa sanduicheria, numa loja que vende hambúrguer, você comprou um hambúrguer, seu amigo comprou um hambúrguer, você tomou uma coca, ele tomou uma Fanta ou um suco lá, e no final você soma o valor total e rateia entre os dois. Cada um vai pagar uma parte rateada. Nesse caso aqui, o rateio são divididos em partes iguais, tá bom? É como se ele tivesse tomado uma cerveja, você tivesse tomado um guaraná, mas no final o que vai importar é que vocês tiveram esse encontro aí, que afinal de contas o rateio ele vai dividir o valor daquela conta em duas partes iguais, tá bom? Então isso é o que chamamos de rateio entre os apartamentos aqui. Então ele diz, ó, a energia da área comum e a água consumida pelos moradores do edifício Prata Nobre é rateado entre os apartamentos. Então ele vai pegar a água e o valor da água e o valor da luz, ratear entre os moradores, ou seja, é um condomínio, tá? Aí ele pede para você, escreva um programa que receba é sinônimo de leia, de recepção, de input, né? De entrada de dados do meu programa. Receba a quantidade de apartamentos, o valor da conta de energia e o valor da conta de água. Então você vai receber três variáveis: a quantidade de apartamentos, o valor da conta de energia e o valor da conta de água. Calcule o rateio, ou seja, a divisão em partes iguais, entre os apartamentos e mostre o valor total que cada apartamento deve pagar. Aparentemente parece complexo, mas não é. Notem, vamos identificar as variáveis de entrada, de saída e qual é o processamento. O próprio programa já deixa bem claro, receba a quantidade de apartamentos, está aqui, ó, quantidade de apartamento, o valor da conta de energia, o valor da luz, o valor da água, está aqui também. Ele quer que você calcule o valor a pagar por cada condômino, cada pessoa que mora naquele condomínio. Para você fazer essa conta, para dividir o rateio dessas duas contas de água e energia em partes iguais, você vai simplesmente somar a água, o valor da água, o valor da luz, e dividir pela quantidade de apartamentos. Ok? Desta forma, você consegue ter um entendimento pleno do seu programa, daquilo que você vai necessitar resolver, tá bom? Vamos ver a resolução desse programa. Variáveis de entradas que estão aqui, ó, são colocadas aqui: quantidade de apartamentos, valor de água, valor da luz. Quantidade de apartamentos é um valor tipo inteiro, que eu declarei aqui, ó. Vai receber a entrada, a quantidade de apartamentos. O valor da água é um valor real, valor da água, pedi para isso aqui será escrito na tela, recebo o valor da água, o valor da luz, calculo, noto que a fórmula é exatamente igual a essa, só que aqui na matemática eu tenho essa barra de divisão aqui, ó, aqui eu não tenho, então por isso eu tenho que ter o cuidado de utilizar a barra, que é a divisão matemática entre dois valores,
só que tem que ter o cuidado de blocar essa divisão. Primeiro resolvo o que está no numerador, para depois dividir tudo, essa soma aqui pelo valor. Senão, como a divisão tem prioridade sobre a soma, ele iria dividir o valor da luz pela quantidade de apartamentos e no final somar ao valor da água. Ou seja, ia dar um erro no rateio desse condomínio. E ao final, exibe o valor a pagar calculado. Print, o valor do rateio foi valor a pagar, que foi o valor que foi calculado. Tranquilo? Na dúvida, seria interessante você dar um pause no vídeo, parar, tentar escrever esse programa novamente, tentar ler o enunciado, partir apenas do enunciado e tentar escrevê-lo e tentar verificar os resultados aí obtidos, ok? Vamos lá então. Terceiro exercício. Esse não tem resposta, vamos construir junto, tá bom? Ih, Rogério, já começou a botar uns percentuais aí, estou vendo um negócio de 5%, 11%. Não tenham medo. Como eu disse a vocês, a matemática utilizada na ciência da computação é a matemática básica, é somar, subtrair, multiplicar e dividir. Meu papel aqui é dar dicas a vocês de como, inclusive, calcular percentuais de forma mais simples, tá bom? Vamos ler então. Faça um programa que receba a soma de todas as verbas recebidas por um funcionário no mês, ou seja, o salário do cara, né? Que lá vai ter o salário, as horas extras e as comissões. E ele diz que você receba esse valor total do cara aqui, né? O valor do salário do cara, o salário base, o salário bruto, né? Que ele chama aqui, ó. É uma variável do tipo real, já está ajudando a gente, é uma variável do tipo real, denominada salário bruto. Então, o que é um salário bruto? Salário bruto eu vou receber um valor real, que vai conter lá dentro, vai ter a soma do salário, mais horas extras, mais comissões. Não vou receber separadamente salário, nem hora extra, nem comissão. Eu recebo tudo isso numa variável única chamada salário bruto. Após o recebimento, calcule e exiba na tela o valor do imposto de renda, o valor do INSS e o salário líquido, que é obtido abatendo-se do salário bruto da soma dos descontos descritos na tabela abaixo. Ou seja, eu recebo lá um valor cheio, sobre esse valor eu abato o imposto de renda, que é 5%, e vou abater também o valor do INSS. E, Rogério, como é que eu calculo, como é que eu sei quanto é X% de um determinado valor? Não tem problema, a formulazinha está aqui do lado, ó. Você basta decorar ou anotar, a gente, na hora H, você pode consultar um Google, você não faz um programa isolado do mundo, não. Você faz um programa tomando como auxílio também a própria internet. Então, teve dúvidas, pergunta a um colega, vai no Google, vê como é que calcula e opera. No nosso curso aqui, o meu papel é facilitar a vida de vocês. Então, ó, se eu quero saber um percentual, quanto vale um percentual de um determinado valor, o que é que eu faço? Eu pego esse valor, multiplico por esse percentual e divido por 100. Por exemplo, se eu quero aqui 5% de imposto de renda, eu vou pegar o salário bruto do cara aqui, multiplicar por 5 e dividir por 100. Tranquilo? Vamos ver aqui então. Se eu for, a partir de agora, a gente vai apresentar para vocês também uma tabelinha. Esse programa não tem solução, nós vamos construir juntos aqui a solução para ele. Nós vamos ofertar a vocês também uma tabelinha para que vocês possam testar esses programas, tá bom? Para verificar realmente se ele está correto. Então imagine você aí, ó. Primeiro teste, salário bruto do cara seja R$2.000. Então quanto é o valor do imposto de renda? R$100. Valor do INSS, 220. Salário líquido, 1.680. Como é que eu calculo isso? Não tem importância. Chama a calculadora do Windows. Coloca ela aqui prontinha para ser utilizada. Nesse momento aqui você vai dizer, ó, salário bruto dele é 2.000. Como é que eu sei quanto é 5% de 2.000? Multiplica esse cara por 5 e divide por 100. Isso vai dar R$100, que é esse valor aqui. Quanto é 11% do INSS? Vamos lá, 2.000 de novo, ó. Vezes 11, dividido por 100. Dá aqui o 220. Como é que eu chego a
1.680, basta somar esses dois e abater desse total bruto aqui, ou seja, é pegar os 2.000 menos os R$100 menos os 220, que vai dar o valor 1.680. E assim você faz seus testes, valida com o cliente, é isso mesmo, o valor final é, beleza. E aí basta agora eu identificar quais são as variáveis de entrada, as variáveis de saída e o processamento. Nesse próprio orientação de testes aqui, a gente já tem uma certa dica, né, do que vai ser entrada e o que vai ser saída. Vamos lá. Variável de entrada apenas o salário bruto. Saída o valor do imposto de renda, o valor do INSS que vai ser calculado e o salário líquido, que depende desses dois. Como é que eu calculo o valor do imposto de renda, Rogério? Está aqui, ó. Não é 5% do salário bruto? Está aqui a formulazinha, ó. Parecida com essa daqui, ó. Não percam atenção nisso aqui. Anotem no papel, deixa aí guardado. Salário bruto vezes 5 por 100 vai ser o valor do imposto de renda. O valor do INSS vai ser o salário bruto vezes 11 dividido por 100. E aqui, ó, o salário líquido vai ser o bruto menos a soma desses dois. Tranquilo? Vamos então construir esse programa aí, tá? Vamos chamar o interpretador. Chamar o interpretador, deixar ele aqui no cantinho. Vamos chamar do interpretador aqui, vamos chamar o editor do programa aqui, ó. Vamos deixar ele no cantinho de cá. E aqui nós vamos cálculo do salário líquido. Vamos lá. O que é que eu preciso fazer aqui? Eu preciso receber o salário bruto, estão lembrados? Salário bruto é igual, é um valor real, a float de quem? Do input, informe o salário bruto. Dois pontos, fechou, fechou. Ok, vou abrir um pouquinho mais aqui para ficar mais, para vocês poderem ver. Bom, feito o salário bruto recebido, vou calcular agora o imposto de renda. Então aqui, ó, o valor do IR é igual a quem? A sal bruto vezes 5 dividido por 100. O valor do salário, como é que tu sabe disso, Rogério? Está aqui na fórmulazinha, ele me disse aqui, ó. Vamos jogar esse cara para o lado de cá. Na fórmula aqui está dito, ó. Está aqui bonitinho, 5% do salário mínimo. Então, o valor agora do INSS vai ser igual a quem? A sal bruto vezes 11 dividido por 100. Tranquilo? Pronto, feito isso, eu tenho agora o valor do salário bruto, o valor do imposto de renda e o valor do INSS. Basta agora calcular quanto é o meu sal líquido. Salário líquido vai ser igual ao sal bruto, salário bruto, menos o valor do IR, mais o valor, ou seja, eu vou somar os dois valores aqui. O valor do INSS e aqui ao final vou exibir na tela, print, desculpe. Ele pede para exibir todos os valores, então vamos exibir aqui primeiro o imposto de renda, IR, dois pontos, valor IR, print, INSS, fechou, VLR e INSS, e print aqui ao final, realmente o salário líquido que ele pede
Ok, vamos verificar se não erramos nada por aqui, mas basicamente o texto é esse daqui, tá bom? Vamos salvar esse programa, que ele não está salvo, tá? Vamos salvar aqui como exercício 3, save as. Escolher uma pasta aqui de trabalho minha, é X03, tá bom? Substituir esse daqui, que eu não sei o que é que tem aí atrás. Bom, e agora eu vou dar aqui um F5, né? Que é para executar. Estão lembrados? Run, F5. Automaticamente ele pediu, quanto é o salário bruto aqui, ó? Está executando já. Vamos dar esse exemplo aqui, 2.000. Dá Enter. Opa, vamos ver se está correto. O valor do imposto de renda 100, 2020, 1.680. Ó, completamente correto. Vamos rodar de novo. Cadê ele? Aqui, vamos processar novamente. Vamos processar novamente aqui, F5. Vamos tentar ver aqui qual é o valor que está aqui. Salário do cara. 1.689. Então, o salário bruto dele é 1.689. Vamos dar Enter. 84,45, 18579, 1.418, ok? Então, essa tabelinha vai ajudar vocês a verificar se seu exercício está pronto ou não, tá bom? Vamos embora agora para o próximo exercício, tá bom? Esses dois próximos exercícios, vocês vão ficar com a tarefa de tentar resolver para a próxima aula, tá? Iniciaremos a nossa quinta aula resolvendo esses dois exercícios e mais alguns. Vamos só dar uma lida deles aqui para que vocês possam compreender, tá bom? Faça um programa que receba do teclado dois valores do tipo real, denominados nota 1 e nota 2. Esses correspondem às notas de um aluno que obteve no curso de lógica com o professor Rogério Aguiar. A seguir deste recebimento, calcule e exiba a média aritmética das notas recebidas. Então, ótimo, vai receber duas notas, calcular a média. Para testar seu programa, use valores abaixo. Se você não sabe, pesquise como calcula a média aritmética das duas notas. Então, se atenha a esse exercício até iniciarmos a nossa quinta aula. O segundo exercício que ficará pendente para vocês é esse daqui, tá? Exercício 5, a empresa Treina Recife remunera seus professores por hora. Então, cada hora de aula que o professor ministra, ele remunera por um determinado valor. Logo, precisa que você escreva um programa que receba do teclado, ó, já deu dica aqui, receba do teclado a quantidade de horas trabalhadas por um professor no mês e o valor da hora trabalhada. Então, para cada professor, eu vou informar a quantidade de horas e o valor da hora que aquele professor recebe na empresa Treina Recife. Ele pede para você calcular e exibir na tela o valor que o professor irá receber naquele mês. Para testar seu programa, use valores abaixo. Vamos ver o exemplo aqui, ó. O professor trabalhou 100 horas e recebe R$ 5,50 por uma hora. Está fraco aqui esse professor, mas vamos embora. Então, ele vai receber no final do mês R$ 550. Quantidade de horas, R$ 200, valor da hora, 20. Então, ele deu alguma simulação aqui para você testar, tá bom? Aguardamos vocês na nossa próxima aula.